Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, a você, a sua família. Nós estamos muito felizes hoje, dia 7 de fevereiro de 2021, após quase 11 meses, a partir de casa, a partir da internet, nós estamos retomando os nossos cultos matutinos a partir também do templo. Então, nós já temos aqui alguns irmãos que já estão conosco participando deste culto. Sejam todos muito bem-vindos, que a graça e a paz de Jesus continuem abundantes sobre cada um dos irmãos. Amém. Vamos dar início então a este culto. O mês de fevereiro, um mês que celebramos o mês da Aliança Batista Mundial. Em espírito de oração, nós estaremos então ouvindo o prelúdio tocado pela nossa irmã Lucimara, hoje a partir do templo, ok? Deus abençoe a todos. Graça e paz, irmãos. Amém. Que diferente. Por tantos meses nós estivemos fazendo isso ali bem pertinho, no nosso micro estúdio que nós montamos ali em casa. E como é bom estarmos aqui, nesse lugar separado para o louvor do nome do nosso Deus. Nós nos sentimos assim felizes como Davi, que vamos para a casa do Senhor. E é uma tradição para os judeus irem pelo menos uma vez por ano ao templo. E para nós, uma alegria podermos fazer isso de volta aqui, dominicalmente, estarmos na casa do Senhor pela manhã, no final do dia, para louvarmos. Esse hino que eu estava dedilhando no piano, o prelúdio, ele diz logo de manhã, vou louvar ao Senhor. E no fim do dia, quer dizer, nós temos todo o tempo do mundo para louvarmos o Senhor. Há tempo para todo propósito. Mas como é bom quando separamos um dia para adorarmos o nosso Deus. E para nós batistas, nós separamos o domingo, que é um dia mais tranquilo no comércio e tal, para estarmos louvando e adorando o nosso Deus. Então, uma alegria imensa estar aqui com os irmãos. E você que nos acompanha de casa, não se sinta órfão, continue nos acompanhando, porque sempre 10 horas da manhã damos início a esse culto de adoração ao Senhor. Você que nos acompanha é muito bem-vindo. Estamos hoje para adorar nosso Deus
Nós vamos louvar o nome dele, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória. E nós vamos começar a fazer uma oração, como fazíamos em casa, faremos aqui. Você me acompanha? Fechemos nossos olhos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, porque podemos estar na tua casa nesta manhã, num dia tão bonito. E te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos tem dado vida, saúde, disposição. E podemos estar aqui, Senhor, devolvendo ao Senhor um pouco do tempo que o Senhor nos dá, consagrando ao Senhor esse tempo de ensino, de estudo, de aprendizado, Senhor. Esse culto da manhã que é um culto de adoração, mas também é um culto de ensino. Te agradecemos porque o Senhor nos ensina o tempo todo. E o Senhor usa situações e circunstâncias para nos ensinar. Mas hoje, Pai, estamos aqui para aprender diretamente da Tua Palavra, esse livro santo e precioso. Obrigada, Senhor, por tudo que vai acontecer nesta manhã. Oferecemos ao Senhor o louvor do nosso coração, Senhor, através das nossas vozes, através dos nossos dízimos e ofertas. Tudo que fizermos nesta manhã, seja para honrar e glorificar o Teu santo e bendito nome. E fica aqui, Senhor, expressa a nossa gratidão, a nossa alegria, Pai, por estarmos aqui na Tua casa, realizando esse culto a partir do templo. Muito obrigada, Senhor, pela liberdade religiosa que temos no nosso país. E nós só temos a Te agradecer, Pai. Muito, muito obrigada por tudo. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. E agora vamos repetir nosso tema e divisa, como temos feito a partir de casa há tanto tempo. Eu acredito que a partir daqui os irmãos já conhecem, vamos falar juntos. Nosso tema, firmados na fé. E a divisa, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. E agora vamos cantar um louvor ao Senhor, o hino 85 do cantor cristão. Cantai louvores. Pastor, por favor, vem aqui que nós vamos fazer como em casa, só que agora os irmãos vão ouvir e vão nos ver. E acompanhem, por favor, a letra que vai ser projetada aqui. Vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde nos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e seu poder. Seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei,
Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus, o bom Senhor. Pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Você vai falar sobre as datas comemorativas, mas não vamos esquecer de dizer que o nosso departamento infantil está lindo, tá? Obrigada, pastor. Realmente, essa semana nós demos um esforço extra e estamos deixando o departamento infantil pronto para quando retomarmos com a presença das crianças, elas poderem também aproveitar esse tempo precioso. E é digno de comemoração após o culto. Que tal a gente dar uma chegadinha para ver como é que ficou o espaço lá em cima? Ficou muito bonitinho, irmãos. Tenho certeza que o coração das crianças vai ficar muito feliz com tudo que está sendo feito ali. Irmãos, datas comemorativas. Como vivi a minha vida toda como educadora, eu descobri que as datas comemorativas, claro, são para lembrarmos de alguns profissionais, de algumas profissões, e também para nos fazer refletir, pensar sobre a importância daquela profissão e valorizarmos não só as pessoas, o seu trabalho, mas sermos gratos a Deus, porque a Bíblia, ela fala muito de todas essas profissões, sempre tem alguma coisinha, e não é que tem alguma coisa na palavra de Deus também? Então, nós estamos usando o culto do ensino para pensarmos um pouquinho. Hoje, dia 7 de fevereiro, é o Dia Nacional do Gráfico. Quem é o gráfico? Gráfico é aquela pessoa que prepara o material que é impresso. E é uma profissão muito bonita. Antigamente, as pessoas, quando iam se casar, tinham que preparar o convite, iam até uma gráfica, e então o gráfico selecionava as letrinhas, os tipos, ia colocando. Hoje, claro, com toda a evolução da tecnologia, essa profissão continua muito importante, claro, e só que mais modernizada. O dia do designer gráfico é no final do ano, no mês de novembro, mas hoje, especialmente hoje, é o dia do gráfico. E eu quero lembrar hoje, de um modo particular, do primeiro gráfico que nós tivemos na história. O Johann Gutenberg, ele resolveu imprimir na sua invenção, ele criou uma máquina para fazer impressões, e ele inaugurou a sua máquina fazendo a impressão da palavra de Deus, a Bíblia. Foi impressa em 1455, olha que coisa linda. Dia 8, amanhã, é o dia do magistério militar. Magistério é aquele que exerce o ofício de ensinar. E eu creio que no tempo bem antigo, os jovens eram ensinados para a guerra. Eles eram ensinados na arte militar, de como empunhar a sua espada, ou de como usar o seu arco. E a palavra de Deus fala que os exércitos usavam suas armas, e muito provavelmente os professores eram os mais experientes e ensinavam os jovens a como usarem essas armas. Como nós somos cristãos, trazendo isso para os dias de hoje, nós, professores cristãos, também ensinamos os irmãos a manusearem bem a palavra de Deus, que é uma espada de 2 gumes, que penetra até juntas e medulas. Então, eu creio que dia 8 eu possa ser lembrado também através do ensino bíblico. Dia 9 de fevereiro é o dia da internet segura. E a gente
Quando começou a usar a internet, ainda era por discagem, tinha que colocar um cabinho, era demorada, mas hoje está muito rápida, a tendência é que fique ainda mais rápida, mas navegar na internet sem segurança não é legal, especialmente se nós temos crianças. Então, hoje é o dia de pensarmos na internet segura. Dia 9 de fevereiro será o dia da internet segura. Então, vamos sempre que usarmos a internet, pensarmos na segurança. E sermos sábios, sermos cuidadosos com isso. Dia 10, além de ser o aniversário da irmã Sandra, que é tão querida para todos nós, aqui na nossa igreja, dia 10 é o Dia Mundial das Leguminosas. E as leguminosas são alimentos maravilhosos que Deus fez para a nossa alimentação. E teve até um estudo profundo sobre as leguminosas. São alimentos que nascem em vagens. Então, por exemplo, o feijão, a lentilha, a ervilha, o amendoim também é leguminosa. E são alimentos preciosos. E na palavra de Deus tem uma lição preciosa sobre uma leguminosa, que é a lentilha. E, infelizmente, um jovem trocou a bênção da sua primogenitura, por ser o primogênito, ele ganhava uma bênção especial de seu pai. E aí, então, Esaú resolveu trocar a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Devia estar muito cheirosa, muito gostosa aquela lentilha, mas ali naquele gesto ele mostrou que ele não se importava muito com a bênção, não. Ele estava mais preocupado com encher a sua barriga. E nós, servos de Deus, será que estamos valorizando a bênção de Deus? Não estamos trocando a bênção de Deus por outras coisas? Esaú trocou pela lentilha, né? Mas será que nós, servos de Deus, não estamos trocando a bênção de Deus por outras coisas? Então é para a gente pensar. Dia 10 é o Dia Mundial das Leguminosas. Dia 11 é o dia do zelador. O zelador tem um dia também. E aquele funcionário que muitas vezes trabalha no seu prédio, no seu condomínio. Mas se você não mora em condomínio, pense o seguinte: sabe quem foi que criou a profissão de zelador? O nosso Deus. Quando colocou Adão ali no Éden, ele falou: olha, você vai zelar de tudo isso aqui. Você vai ser o zelador. Você vai cuidar, vai cultivar. Porque o zelador, ele faz pequenas tarefas. Ele não fica só de chefe, né? Olhando, vigiando. Ele não é vigia. Ele é zelador. E quem zela, cuida. Não é? Nós estamos zelando da nossa família, estamos zelando das coisas preciosas que Deus já nos deu, nossos filhos, nossos sobrinhos, netos, estamos zelando também dos patrimônios que o Senhor coloca nas nossas mãos, porque o Senhor nos deu uma moradia, estamos cuidando bem da nossa casa, então precisamos ser zelosos e, mais do que tudo, sermos zelosos da palavra de Deus, do ensino, sermos criteriosos para ensinar e ensinar com a verdade, estar baseando tudo na palavra de Deus. Então, dia 11, dia do zelador. Dia 12, eu não sabia, foi uma surpresa para mim. Dia 12 é o ano novo chinês. Para os chineses, está começando um novo ano. Olha que interessante, hoje, né, a gente vai pensando nisso. No dia 12 de fevereiro, os chineses vão inaugurar um novo ano. Mas o tempo está nas mãos do nosso Deus. E a palavra de Deus diz em Eclesiastes 3:1 que há tempo para todo propósito. Tempo para começar e tempo para terminar. Se os chineses vão começar um novo ano, ok. Mas nós estamos em continuidade e para nós cada dia é uma nova oportunidade que o Senhor nos dá para crescermos espiritualmente e aprendermos. Dia 13, fechando a semana então, será o dia do serviço de assistência religiosa do Exército. O que seria isso? Eu penso que é o dia do capelão, aquele que dá conselhos, uma assistência religiosa. Sempre eu penso que é baseada naquilo que a gente aprende na Bíblia, sabe? E o exército tem preparado também os soldados para terem o temor de Deus, cumprirem o seu dever dentro da ética cristã, porque todas as constituições do mundo, de alguma forma, foram escritas baseadas em princípios da palavra de Deus. Mesmo que não se considerem um país cristão, vai lá olhar. Esse país é hinduísta, ou isso, ou aquilo, mas vai lá ver um dos princípios
Deus já tinha falado primeiro. Você vai procurar, Deus já tinha citado na palavra dele primeiro. Então, nosso Deus tem a primazia em tudo. E então, dia 13, fechando a semana, é o dia do serviço de assistência religiosa do Exército. Que os nossos soldados, e nós temos 3 forças grandes, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, que Deus use seus filhos e filhas que têm o temor dele para gerarem uma boa influência nesses jovens que estão ali servindo ao Exército, a nossa Aeronáutica e a nossa Marinha. Amém, queridos? Então, vejam que dessas datas comemorativas nós temos sempre alguma coisa para lembrar que a palavra de Deus chegou primeiro. Sempre tem algum conselho primeiro ali. Que Deus abençoe esses profissionais que foram citados aqui e que nós, como servos do Senhor, tenhamos a sabedoria e no dia que for de cada um destes, vai aparecer no nosso boletim hoje, oremos por esses profissionais, que Deus use a sua palavra para influenciar positivamente essas profissões. Amém? Então agora nós vamos louvar ao Senhor, porque nós vamos cantar um hino maravilhoso, Eis a Nova. E se a nova chegou a nós, é porque ela foi impressa por um gráfico. Vamos pensar nisso. Vamos cantar mais um hino do cantor cristão, Eis a Nova, 191. Vamos cantar, pastor? Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo, que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Incomparável graça, cheia de santo amor, que ao pecador perdido trouxe o bom Salvador. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Pois o pecado avilta, enche de escuridão, alma rebelde errada, sob sua maldição. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção.
verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Em todas as datas comemorativas que temos para essa semana, o Dia do Gráfico nos faz lembrar de Johannes Gutenberg, que escolheu inaugurar sua máquina para impressões gráficas, imprimindo a Palavra de Deus, em 1455. Nós vamos proferir a leitura bíblica. Eu convido a todos os presentes para se colocarem em pé e leremos então a palavra de Deus nesse instante. Todos. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. Que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças depositei a minha esperança. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar o hino 137, Pão da Vida, e enquanto fazemos, os irmãos aqui presentes que assim desejarem adorar ao Senhor, que tenham trazido o seu dízimo, a sua oferta, fiquem à vontade para assim fazê-lo enquanto cantamos. Os irmãos podem se assentar. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Consagramos ao Senhor os dízimos e ofertas trazidos à tua casa. Que o Senhor se agrade de nós, Pai, e que o Senhor nos faça sempre diligentes na administração dos recursos trazidos à tua casa, para abençoar a tua casa, para abençoar o teu reino, visando a manutenção dele e a expansão dele aqui neste lugar, no Brasil e no mundo. Obrigado pelo privilégio
como igreja que temos de te servir através desses recursos e, ó Deus, abençoar muitas vidas, vidas que conhecemos e vidas que não conhecemos, mas que conheceremos naquele dia, pois o Senhor vai nos apresentar todas essas vidas. Por amor de Jesus, agradecidos somos. Amém. Amém. Nós teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue a sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. Hoje, de forma muito especial para nós. Após 11 meses, estamos aqui no templo para retomarmos nossas atividades a partir do templo. Que Deus abençoe o professor Alexandre. Saúdo a todos com a graça e paz da parte de Jesus de Nazaré. É uma alegria muito grande estarmos aqui hoje, no templo. Como o pastor bem lembrou, nós retornamos ao culto presencial noturno, em setembro. Mas a nossa EBD estava funcionando somente no remoto, E hoje nós estamos aqui numa EBD híbrida, Tá certo? Muito está se falando hoje em ensino híbrido, Que as escolas têm que se preparar para o ensino híbrido. E a nossa EBD é uma EBD híbrida, Nós estamos aqui no templo e estamos também remotamente. E graças a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui. E graças a Deus também por vocês, irmãos, irmãs, amigos e amigas, que estão nos acompanhando, pelo Facebook. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra fale ao nosso coração hoje. Irmãos, eu pensei no que fazer hoje e, veja bem, estava me lembrando aqui, a última aula presencial que nós tivemos aqui na EBD, foi em 15 de março do ano passado, 15 de março de 2020. E naquela ocasião, nós estávamos falando sobre o tema Instruí-vos uns aos outros. Aliás, aqueles que acompanham a EBD sabem que desde o final de 2019 para o começo de 2020, nós estávamos falando sobre mutualidade cristã. É mais ou menos o seguinte, Deus, Ele nos concede dons, os mais variados. Todos temos dons, cada um de nós tem um dom ou mais de um dom, tá certo? E é Deus que nos concede, com a sua graça, esses dons. Agora, para que nós recebemos dons? Para guardarmos conosco, para nossa edificação pessoal apenas? Não. A principal intenção é a edificação do corpo, a edificação da igreja. Ou seja, a mutualidade. É na mutualidade que nós exercemos os nossos dons, uns aos outros. O material que eu tenho aqui, no qual nós nos baseamos para prepararmos essas aulas, ele diz que no Novo Testamento você encontra 36 dons espirituais, 36 dessas mutualidades. E nós não vamos tratar de todas, estamos estudando 16 dessas 36. Nós já falamos aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia, só para refrescar a memória, nós falamos aqui de amar uns aos outros,
nós falamos de perdoai uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros e vai por aí afora. E hoje nós estamos aqui no item 10, estamos no nosso 10º ponto do estudo, que é justamente esse, instruí-vos uns aos outros. De vez em quando eu vou tirar o meu óculos porque eu consegui esquecer o meu óculos de perto, né? Mas vamos lá. O nosso texto base, o texto que vai servir como uma referência para a nossa meditação de hoje, ele está aí no texto que você recebeu. Está em Colossenses 3,16. Diz aqui o texto: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Então aqui nós temos mais uma mutualidade cristã. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Então hoje nós vamos falar sobre a instrução, nós vamos falar sobre o ensino. É claro que nós não estamos falando aqui, o nosso foco aqui não vai ser o ensino formal. Nós não vamos falar aqui da escolarização, né? Tá certo? Nós vamos falar do ensino, dessa instrução mútua, à luz da palavra de Deus. O nosso foco é a questão do ensino, da instrução, do ponto de vista da palavra de Deus, da mutualidade, né? Então, eu estou dizendo isso porque acontece o seguinte: nós devemos exercer o ensino mútuo constantemente, tá certo? Buscar aprender diariamente. Aquela pessoa que diz assim, eu não tenho mais nada que aprender, eu já sei tudo, né? Ele está mentindo, né? Essa história de aprender, nós vamos ver isso no nosso texto, o aprendizado é para a vida toda, né? Essa busca de aprender, essa busca de conhecer, esse processo é um processo contínuo. Então, esse instruir-vos uns aos outros é contínuo, né? É para ser exercido diariamente, tá? E como nós estamos falando aqui da aprendizagem, do ensino, do ponto de vista cristão, esse é o nosso foco, que fique bem claro. Nós temos que atentar para o fato de que tanto o ensino como a aprendizagem devem ser constantes na vida cristã, tá? Isso não é uma função só para o professor. Quando a gente fala de ensino, quando a gente fala de instrução, a gente logo lembra da figura do professor, é claro, né? Certo? Mas é interessante a gente perceber que quando a gente fala da palavra de Deus, do reino de Deus, essa responsabilidade de ensinar, ela não é só do professor. Todos os crentes são chamados para exercer um ensino mútuo, tá? Já começa por aí. Vamos ver aqui o que diz o nosso texto, vamos começar então. Na verdade, eu estava me lembrando aqui, lá em 15 de março, nós já tínhamos começado esse texto, instruí-vos uns aos outros, mas nós tínhamos conseguido apenas introduzir esse texto, começamos a falar alguma coisa, e depois o resto você já sabe, né? A pandemia está aí fazendo seus estragos, né? Mas vamos lá, graças a Deus estamos aqui. Diz aqui o seguinte, olha que interessante. Segundo os gregos, há 3 classes de pessoas que erram. Interessante isso. Segundo os gregos, há 3 classes de pessoas que erram. Vamos lá? Primeiro são aqueles que não sabem e não perguntam. Tá? Eu não sei, mas também eu não pergunto. Segundo, os que sabem e não ensinam. Sabem, mas não multiplicam. Sabem, mas não compartilham. E terceiro, os que ensinam e não praticam. Isso aí é muito complicado, né? É o famoso faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Tá certo? Ou seja,
A pessoa sabe, a pessoa conhece, a pessoa até ensina, mas não vive aquilo, né? E eu colocaria aqui um quarto, viu? Eu estava olhando para esse dizer aqui, para esse pensamento dos gregos, eu colocaria uma quarta categoria de pessoas, aquelas que não sabem, mas ensinam. Também tem isso, viu? Principalmente se você for pensar hoje na quantidade de informações que são disseminadas nas redes sociais, as chamadas fake news, né? E é bom lembrar que a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Então, tem muita gente que não sabe, mas está ensinando. Esse é o quarto elemento que eu colocaria aqui, eu acrescentaria. Tá? Diz aqui o seguinte: aprender é um privilégio. Pense em quanta liberdade, quanta autonomia, quanta independência você vai adquirindo ao longo da sua vida por causa de coisas que você aprendeu com alguém. Fala a verdade, não é um privilégio aprender? É um privilégio. Quando eu estava lendo esse trecho aqui, que ele fala que o aprendizado, ele traz o quê? Autonomia, ele traz liberdade. Eu estava me lembrando de uma situação prática. Quando eu fazia universidade, fiz o curso de História, eu estudei muito tempo à noite, né? Eu fazia o curso noturno, e eu estava esperando o ônibus para ir para o centro da cidade, para ir pegar o metrô, tinha toda aquela romaria, né? E uma senhora se aproximou de mim, no ponto de ônibus, e falou assim: olha, meu filho, quando você vê aí a linha tal, o ônibus tal, dá um sinal para mim ou me avisa, porque eu não sei ler. Então, pensa nisso, né? Essa questão da autonomia, da liberdade, né? Qual não deve ser a alegria de uma pessoa quando aprende a ler, por exemplo, né? Tá certo? Não depender mais de ninguém. Eu já passei por uma situação assim, não porque eu não sabia ler, mas uma vez eu estava na universidade e quebrou meu óculos. Lá vai o Mr. Magoo, né? Embora, né? Miopia grande, né? Brava. Eu cheguei no ponto de ônibus e eu enxergava alguma coisa ali, que o ônibus estava vindo, eu tive que fazer a mesma coisa. Eu falei: amigo, quando eu vier o ônibus aí, Praça da Bandeira, me avisa, né? Ainda bem que o cara não foi sacana, né? Podia ser outro ônibus, ele falou: o seu aí, né? Mas é complicado isso aí. Olha aqui, ó. Imagine se você tivesse que dirigir com um instrutor da autoescola sentado ao seu lado no carro até hoje. Fomos criados por Deus com a potencialidade de ensinar e de sermos ensinados. E como nós estamos falando aqui de aprendizagem envolvendo vida cristã, mutualidade cristã, volto a dizer, existem professores, existem mestres, mas isso é uma responsabilidade a que todos nós somos chamados a exercer. Nosso Senhor Jesus Cristo foi chamado e tratado como mestre. Seus seguidores foram chamados de discípulos ou aprendizes. Nosso imperativo de mutualidade de hoje tem a ver com o ensino. Lovell Bailey assim o define: ensinar ao irmão é mostrar e explicar a ele princípios da Bíblia, de modo que ele os entenda e tenha a possibilidade e vontade de aplicá-los na modificação de seu comportamento. Que a palavra de Deus não seja só ensinada e conhecida, mas vivida, que ela produza mudança de vida, né? É difícil você pensar numa pessoa que diz que conhece profundamente a Bíblia, que estuda a Bíblia, que sabe a Bíblia de capa a capa, mas não muda seu comportamento, não muda a direção da sua vida. Alguma coisa está muito errada aí, tá? O pai, a mãe, o professor, o pastor, o irmão, o amigo, o cônjuge, o vizinho, o parente, o colega de trabalho são alguns dos instrumentos que Deus usa para a prática do ensinem uns aos outros, instruí-vos uns aos outros. É o que se chama de ensino informal, ou seja, ninguém precisa ter o título de professor.
nem estar em uma sala de aula que possa ensinar ou aprender algo, tá? Então, nós estamos falando aqui, quando a gente fala de instruir-vos uns aos outros, estamos falando mais do ensino informal, né? Tá certo? Agora, ensino formal já envolve escolarização, titularidade, aí já é uma outra história, né? Então, vamos lá. Item 1 do nosso texto. Aprender e crescer. Diz aqui o seguinte: aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Fazer é demonstrar o que você sabe. Ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Vocês são todos aprendizes, fazedores, professores. Richard Bach. Nada está na inteligência que não tenha estado primeiro nos sentidos. Frase de Locke. Aí nós vamos então aqui para o privilégio de aprender. Já vimos que aprender é um privilégio. Traz autonomia, traz liberdade, né? Aprender é tarefa para toda a vida. Enquanto estamos aqui, temos sempre algo para aprender. Aliás, abre aspas agora que nós vamos citar aqui, Diná Martins de Souza Campos. Essa citação foi extraída da obra Psicologia da Aprendizagem. Olha o que ela diz aqui sobre o aprendizado como tarefa para toda a vida. Logo que a criança nasce, começa a aprender e continua a fazê-lo durante toda a sua vida. Com poucos dias, aprende a chamar sua mãe com seu choro. No fim do primeiro ano, familiarizou-se com muitos dos objetos que formam seu novo mundo. Adquiriu certo controle sobre suas mãos e pés e ainda tornou-se perfeitamente iniciada no processo de aquisição da linguagem falada. Aos 5 ou 6 anos, vai para a escola, onde, por meio da aprendizagem dirigida, adquire os hábitos, as habilidades, as informações, os conhecimentos e as atitudes que a sociedade considera essenciais para o bom cidadão. Tá? Então está aqui, resumindo, aprender é tarefa para toda a vida, desde a mais tenra idade até, né? Até a terceira, quarta idade, né? Tá certo? O aprendizado é contínuo, tá? E ele fala aqui, olha que interessante, que a criança vai adquirindo habilidades, vai adquirindo conhecimentos, até que ela começa a ser iniciada no processo de aquisição da linguagem falada. É interessante porque, vocês sabem que eu estava lendo a respeito de... o que eu quero dizer aqui é o seguinte, como nós somos seres sociais, né? Tá certo? Se você deixar um ser humano, uma criança, por si mesma, né? O que vai acontecer? Eu estava lendo uma matéria sobre crianças de diferentes lugares do mundo, viu? Diferentes lugares, vários lugares. Crianças que cada caso é um caso, mas, por exemplo, tem crianças que foram praticamente abandonadas pelos pais, crianças que foram sequestradas. Eu estava lendo um caso de uma menina, eu não lembro agora o nome, né, dela, mas ela foi sequestrada quando os pais estavam em viagem à Colômbia, turistas. A menina foi sequestrada. E aí começa aquela coisa, né? Os bandidos pedindo resgate e tal, queremos tanto para soltar a menina. E a situação foi a seguinte, eles receberam o dinheiro do resgate e ao invés de devolver a menina, deixou a menina na floresta. A menina ficou perdida na mata. Menina muito nova ainda, né? Tá certo? E o que acabou acontecendo? Isso não é um caso único, né? Igual essa menina, outros casos eu li, né? Então, o que acontece? Essa menina deixada à própria sorte, largada lá na floresta, ela acabou não morrendo, mas o que acontece? Ela acabou tendo um contato maior ali com os bichos da floresta, de maneira que houve uma dificuldade muito grande. Quando ela foi resgatada, não falava, não conseguia andar direito, né? Ou seja, ela se comportava muito
parecida com um bicho. Seja com uma ave, seja com lobos, né? Tá certo? Então o ser humano ele é assim, né? Se a gente é deixado à própria sorte, tá certo? A gente não consegue se desenvolver. Nós somos seres essencialmente o quê? Sociais, né? Tá certo? Precisamos ser educados, ensinados, formados, né? A nossa aprendizagem ela não se dá assim de uma forma natural, né? Como outros animais, né, que desenvolvem instintos, né, que já estão ali, né, na sua genética, né? Nós não, nós temos esse processo de ensino, tá? Que é necessário, porque senão a gente não se humaniza, né? Tá bom? Olha o que diz aqui o nosso texto, continuando. Por meio do que aprende, o homem melhora as suas realizações nas tarefas manuais, tira partido de seus erros, conhece a natureza e compreende os seus companheiros. Pelo menos deveria compreender, né? Somos o que somos em grande parte pelo que aprendemos e pelo que ainda poderemos aprender. Em boa medida, ele está dizendo aqui, nós somos fruto daquilo que nós aprendemos, daquilo que nos foi ensinado. Para terminar essa parte, novamente, Dina Campos nos conscientiza de que, abre aspas, a aprendizagem é um processo tão importante para o sucesso da sobrevivência do homem que foram organizados meios educacionais e escolas para tornarem a aprendizagem mais eficiente. As tarefas a serem aprendidas são tão complexas e importantes que não podem ser deixadas para a obra do acaso. As tarefas que os seres humanos são solicitados a aprender, como, por exemplo, somar, multiplicar, ler, usar uma escova de dente, usar um computador, dirigir um automóvel, demonstrar atitudes sociais, não podem ser aprendidas naturalmente. Nós precisamos dessa interação, desse aprendizado, somos seres sociais, né? Então, inicialmente, o nosso texto fala um pouco aqui sobre o aprender, a importância do aprendizado, o aprendizado ser contínuo para a vida inteira. Agora nós vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre o aprendizado. A Bíblia tem muita coisa a dizer sobre isso. Item 2, a Bíblia e o aprendizado, a Bíblia e o ensino. O breve esboço a seguir exemplifica os convites da parte de Deus para sermos instruídos e também instruir, né? Mutualidade. Então, presta bem atenção aqui numa coisa. Nós temos aqui diversos textos, diversas passagens bíblicas onde Deus nos convida a instruir e sermos instruídos, tá? Tem um texto que eu acho ele lindo. É um texto realmente muito... Os irmãos conhecem esse texto, mas é sempre bom a gente trazer à memória, como diz aquela passagem, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, né? Em Deuteronômio, lá no capítulo 6, temos uma passagem que começa lá no verso 4. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, eu tenho a Bíblia King James, então ela às vezes tem uma pequena diferença, né? Mas o texto é o mesmo, né? Lá no capítulo 6 de Deuteronômio, a partir do 4, do versículo 4, olha o que diz aqui. Ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Agora olha o 7. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Olha aqui, em Deuteronômio, como já aparece aqui, um convite de Deus
ao ensino, à instrução. Ele está chamando aqui, ele está falando aqui de nós não esquecermos os mandamentos de Deus, guardarmos esse mandamento no coração. Ele está fazendo uma advertência especial aqui aos pais, para que os filhos sejam ensinados, instruídos na palavra de Deus. E já que nós estamos falando disso, olha que bonito também esse texto aqui que eu encontrei. É do pastor Israel Belo de Azevedo. Ele diz aqui o seguinte, olha, só aqui uma pequena pausa. Eu não estou assim olhando toda hora para o relógio. Se eu estiver ultrapassando demais o tempo, aí vocês dão um toque para mim, tá? Mas diz aqui o seguinte, olha o que Israel Belo de Azevedo fala dessa passagem belíssima de Deuteronômio. Comprometa-se com a formação dos seus filhos. Palavra para os pais. Né? Palavra para todos nós, né? Mas especialmente para os pais. Ou para aqueles que são responsáveis, né? Pela educação de crianças. Se tiver de fazer alguma coisa de qualquer jeito, que não seja cuidar das crianças, porque este cuidado é para toda a vida. Aí ele fala assim, ó, a dedicação está explícita em Deuteronômio 6:7. A educação é um projeto para todo o tempo. Notemos como a instrução envolve as dimensões diárias da vida, incluindo a fraternidade da vida familiar, quando você estiver em casa, o mundo do trabalho, quando estiver viajando pela estrada, e o mundo da oração, que deve ser feita para fechar e abrir o dia, quando se deitar e quando se levantar. A preocupação com a educação não deve se dar num momento, mas durante todo o dia, porque tudo, a escola, a televisão, a igreja, o shopping, a rua, a biblioteca, tudo educa ou deseduca. Né? Aí ele diz aqui o seguinte, entre um carro novo e uma boa escola, ponha o seu dinheiro na escola para seu filho. Entre uma viagem agradável e em curso, ponha o seu dinheiro num curso para seu filho. Entre um programa de televisão e um tempo com o seu filho, prefira o tempo com o seu filho. Entre uma festona na rua e uma festinha em casa, fique com a festinha em casa. Um conselho bom, né? Antes da pandemia, ele já falava, ó, prefira a festinha em casa com menos aglomeração, tá? E olha que esse texto é bem anterior, hein? Educar o caráter é o maior investimento que um pai pode fazer. O resto, conhecimento, dinheiro, o filho pode buscar sozinho. Tá? Caráter não. Valores também não. Então olha que importante como esse texto nos chama a atenção para isso, né? O ensino da palavra de Deus é uma responsabilidade principal ou primeira dos pais, né? Tá certo? Isso está aqui em Deuteronômio. Mas a Bíblia nos faz, Deus nos faz vários convites, né? Para ensinar e para ser ensinado. Vamos lá? Nós temos aqui, o primeiro convite encontra-se em Gênesis, bem no comecinho, lá no capítulo 2. Vamos dar uma passeada agora em alguns versículos aqui. Versículo 2. Capítulo 2, no versículo 15. Olha o que disse Deus aqui. Assim Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Olha o homem aqui como zelador, né? Daquilo que tinha sido criado. Deus falou, olha, eu criei, agora você vai tomar conta, né? E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem:
comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza, morrerás. Então, nós já vemos aqui nessa passagem o primeiro convite de Deus para o aprendizado com sabedoria, né? Deus dá já uma instrução aqui ao homem, né? Olha, toma conta aí, zela pela criação. Você pode comer de tudo, contudo, cuidado com aquela árvore ali. Aquela lá é bom você não comer, porque senão isso não vai trazer boas consequências, isso não vai ser bom, né? Só que é bom aqui a gente lembrar uma coisa, olha que interessante, ó. Eu encontrei essa Bíblia King James, que eu uso com vocês aqui, ela é uma Bíblia de estudo, né? E ela tem alguns comentários muito interessantes. E tem um comentário sobre essa passagem de Gênesis. Olha o que ele diz aqui, ó. Isso aqui eu tirei da Bíblia de estudo, tá? Do comentário. Destacamos nessa passagem sobre a criação do ser humano, que Deus o criou como alma livre. Isto é, somos compostos de elementos químicos e também feitos à imagem de Deus. Somos seres ao mesmo tempo naturais e sobrenaturais, certo? E aí ele diz aqui o seguinte: somente o ser humano tem a capacidade de escolher entre o sim e o não. E somos chamados a tomarmos decisões. Deus nos criou assim. Deus nos criou com liberdade, tá? E eu queria só recordar aqui a aula passada, a aula do domingo passado, que diz aqui o seguinte, ó. Tem a ver com isso que nós estamos conversando aqui sobre o Gênesis. Eu já falei isso, vamos só recordar. Dietrich Bonhoeffer, pastor alemão, disse que se Deus não fosse capaz de sofrer, também não seria capaz de amar. Amor implica sofrimento, tá? Então, ele diz aqui o seguinte, ó. Quer ver? Deus ama e nos deixa livres para responder ao seu amor. Quando não respondemos ao amor de Deus, Ele sofre e chora conosco. Chora por nós, sobre nós, por nossa causa. Por essa razão, Jesus foi até a cruz e se deu por nós. Então, é interessante que ele fala aqui que o amor, ele implica sofrimento e o amor implica também o quê? Liberdade. Você não pode constranger, obrigar o outro a te amar. Tá? Tanto que ele diz aqui que quando a gente se converte, o nosso processo de conversão é o quê? Nós aceitamos o amor de Deus abrindo mão da nossa liberdade. Tá certo? Então está aqui, lá em Gênesis capítulo 2, Deus já aparece ali instruindo o homem, tá certo? Mas, bem lembrado, hein? Deus nos criou com a capacidade de escolher sim, não, certo ou errado, tá bom? E nós já lemos aqui Deuteronômio, eu queria só terminar hoje, nós vamos encerrar. Temos um tempo aí também, mas sem problema nenhum, né? Porque próxima aula nós vamos continuar ainda sobre instruí-vos uns aos outros. Ainda no livro de Deuteronômio, só para encerrarmos por hoje, temos outros convites de Deus para o aprendizado. Vamos lá? Deuteronômio 4:10. A gente leu agora há pouco o capítulo 6, né? 4:10 diz assim, ó. Isso. No dia em que estavas diante de teu Deus, no Horebe, quando o Senhor me ordenou, reúne-me o povo para que eu os faça ouvir a minha palavra,
a fim de que aprendam a respeitar-me com amor reverente por todo o tempo em que viverem sobre a face da terra, e assim ensinem a vossos filhos. Então está aqui, ó. Palavra de Deus. Reúne-me o povo, para que eu os faça ouvir a minha palavra, a fim de que aprendam e depois ensinem os vossos filhos. Tá? Ainda em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1. Esse capítulo 5 de Deuteronômio é praticamente uma reedição dos 10 mandamentos, que aparece lá no Êxodo. Então Moisés mandou que todo o povo de Israel se reunisse e proclamou: ouve, ó Israel, os decretos e as leis que hoje comunico aos vossos ouvidos. Vós os aprendereis e buscareis aplicá-los à vida prática diária. Olha aqui Moisés falando isso. Vós os aprendereis e buscareis aplicá-los na vossa vida diária. E o último, ainda em Deuteronômio, só que agora mais para o final, 31, diz aqui o seguinte, 31:13. E teus filhos, que ainda não conhecem a história, nem o temor do Senhor, ouvirão e aprenderão a amar com reverência a Deus, durante todos os dias em que viveres sobre a face da terra, da qual vais tomar posse em breve, assim que atravessares o Jordão. Então está aqui, ó, e teus filhos, que ainda não conhecem a história, nem o temor do Senhor, ouvirão e aprenderão. Amém? Então é isso, meus irmãos. Na próxima semana, nós vamos então retomar o instruir-vos uns aos outros. Tem mais alguns versículos aqui de convites da parte de Deus para sermos instruídos e também instruir, tá? Que Deus os abençoe. Obrigado pela atenção. Que tenham todos um bom domingo. E é isso. Fiquem com Deus, viu? Um abraço. Faltou o abraço da Sandra, né? Receba um abraço. Faltou, desculpa. Recebam um grande abraço do professor Alexandre e da irmã Sandra, viu? Eu não esqueço da Sandra, não. Quem foi abençoado com essa palavra? Então, vamos ficar em pé neste momento. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra preciosa, professor Alexandre. Como é gostoso nós aprendermos da palavra, não é verdade? Como é gostoso nós podermos aplicar esta palavra no nosso dia a dia. E como é gostoso a comunhão, não é? Gostoso estarmos aqui juntos. E bom também ter você conosco, que nos acompanha. E agradecemos mais uma vez a Deus pelo privilégio de podermos retomar este culto de ensino a partir do templo também. Logo mais, às 18h30, teremos a celebração de um batismo do nosso querido irmão Wagner, e também a celebração da ceia do Senhor. Então você é nosso convidado a participar de forma presencial e, se não puder fazê-lo, aguardaremos você para juntos também estarmos também virtualmente, como disse o professor Alexandre, e isso veio para ficar. Agora teremos um ensino híbrido em todo o tempo, né? Muitas coisas já estão modificadas, não é? E o home office também veio para ficar e assim por diante. Vamos aí nos adaptando, mas permanecendo atuantes como igreja, levando a palavra, ensinando a palavra, fazendo discípulos e obedecendo ao nosso Deus. Pois os dias são maus e Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vamos orar?
Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que a comunhão e a instrução do Espírito Santo repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Fiquem na paz de Cristo, que Deus abençoe cada um dos irmãos e até às 18h30, com a graça do Senhor.